Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar. E hoje a minha convidada é a coach de carreira Laís Marques. Laís, seja muito bem-vinda. Guilherme, é um prazer enorme estar participando do seu programa. Eu que agradeço a sua presença. Laís, eu fiz uma apresentação curta porque a sua trajetória profissional ela é bem interessante. Por quê? Você é formada em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora e você era funcionária pública. Ou seja, você tinha uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional que todo mundo almeja. Aí, de repente, você resolve largar essa estabilidade profissional para buscar um novo rumo, uma nova motivação na sua carreira. Então, gostaria que você explicasse para a gente, por favor, o que te motivou a ser coach de carreira. Então, vamos lá, Guilherme. Até 2017, eu atuei como assistente social, né, no serviço público. E eu gostava muito de ser assistente social, mas eu sentia que faltava algo a mais. E eu, por muitos anos, fui guardando aquilo debaixo do tapete, achando que aquela inquietação era normal, que eu não tinha direito de reclamar, já que eu tinha uma estabilidade, tinha um ganho financeiro, né? E na atual situação que a gente vivenciava, e o mercado de trabalho para o assistente social, a gente sabe que é muito precário ainda e muito difícil. E aí, por muito tempo, eu empurrei, só que eu adoeci. É como se o corpo estivesse falando sobre as minhas inquietações. E aí eu parei para escutar e resolvi realmente largar isso e ir em busca do que eu realmente desejava, do que fazia sentido. Foi quando eu entrei aí no ramo do coach, fiz a minha formação e desde então venho atuando. Laís, explicando de uma maneira didática, o que para as pessoas que vão assistir ao programa, o que um coach de carreira faz? Vamos lá. O coach, especificamente, muitas pessoas acreditam que a metodologia do coach é algo motivacional. A gente precisa quebrar essa barreira. Não. Coach é uma metodologia comprovada cientificamente de resultados. Ele leva você a atingir o objetivo que você almeja. Um coach de carreira, ele vem nesse nicho. Ele vem traçar um plano de ação que seja estratégico dentro da sua carreira. Hoje eu trabalho com 3 linhas, né? Para quem quer fazer uma transição, está num emprego e quer mudar para outro. Aquela pessoa que está insatisfeita, que era no meu caso, mas não sabe o que quer de início, mas quer mudar. E também o que quer alavancar o seu negócio. Então, o coach ele trabalha essa estruturação. Laís, você falou num ponto muito importante, que é a insatisfação na carreira. A insatisfação no trabalho, ela pode ser um indicativo para que a pessoa procure a ajuda de um coach? Sim, a insatisfação é um dos primeiros pontos. A gente precisa deixar claro que não é nenhuma profissão, você vai estar 100% satisfeito o tempo inteiro. Mas observar como é essa insatisfação. A gente brinca que é a síndrome do fantástico, né? Domingo à noite, quando toca aquela musiquinha, se você já começa a ficar angustiado, não sente prazer, fica doido para chegar ao final de semana, tem alguma coisa. E o coach pode te ajudar nesse processo. Porque muitas vezes a gente sabe que tá ruim, mas a gente não sabe o que a gente quer, como mudar. Laís, e quando há essa insatisfação, de uma certa maneira, também a pessoa fica procrastinada. Então, como que se manda a procrastinação embora? A procrastinação é a arte de deixar para depois, né? Como eu falei, por muito tempo eu joguei as minhas inquietações para debaixo do tapete. Né? Ou seja, eu procrastinei essas inquietações. A procrastinação ela precisa ser observada. Por que ela está acontecendo? Eu não procrastino à toa. Primeiro é trazer esse olhar, essa clareza, o que está acontecendo, para que eu deixe aquela atividade para depois, para que eu empurre aquele mal-estar
de olhar aquele mal-estar no emprego só depois. O que tem acontecido? Ô, Laís, vamos falar de resultado e tempo? Como que eles podem ser aliados num planejamento de carreira? Aí você já emenda, por favor, eu vou fazer uma outra pergunta, você já emenda tudo numa resposta só. Quando é o momento em que se deve procurar um coach de carreira? Vamos lá. Gestão de tempo, né, é essencial e poucas vezes a gente dá atenção. A gente costuma dizer que tempo é dinheiro, mas tempo é muito mais do que dinheiro, né? Com o tempo você consegue fazer tudo. E é ele que vai te trazer resultados. Muitas vezes, aí a gente pega gancho com a outra sua pergunta lá atrás da procrastinação, eles estão todos concatenados. Se a gente não faz uma boa gestão de tempo, a tendência em procrastinar é muito maior e resultado a gente acaba não tendo. Porque eu vou deixando para depois, o tempo vai passando e o resultado não vai acontecendo. Uma coisa que eu gosto de deixar claro também, que resultado, Guilherme, a gente tem a todo momento. Porém, temos resultados efetivos e resultados que não são tão efetivos. É observar quais são os resultados que eu estou tendo. São resultados efetivos? Se eu não tenho uma boa gestão de tempo, consequentemente, eu não estou tendo resultados efetivos. Com isso, dentro da carreira, eu preciso planejar. Um planejamento de carreira, ele contém gestão de tempo, planejamento de ação e autoconhecimento. Quando eu devo procurar um coach? Quando eu percebo que essas três coisas não estão alinhadas. Quando eu estou insatisfeito no meu trabalho, quando eu não estou tendo tempo para nada, né? Quando eu não estou tendo resultados efetivos na minha vida profissional. Esse é o momento de procurar um coach para te auxiliar. E é a partir, Laís, dessa procura que se torna importante o planejamento de carreira ou se deve planejar a carreira desde sempre? O planejamento de carreira ele deve ser feito sempre, independente se você tem um acompanhamento ou não. Mas a gente sabe que muitas vezes na nossa vida, dependendo da situação que a gente está vivenciando no nosso âmbito profissional, caminhar sozinho é muito difícil. Então você procura um profissional de coach. O processo de coach ele tem início, meio e fim. Ele acontece de 10 a 12 sessões só. Então, ali você cria ferramentas para dar continuidade. Mas é importante se ter um planejamento de carreira a vida inteira, ao longo da sua vida profissional. Laís, lá no seu Instagram, a Laís vai deixar um Instagram para vocês ao final da entrevista, você fez um link com 3 palavras que eu achei simplesmente sensacional. Conhecimento, habilidade e atitude. A minha pergunta é como que se pode harmonizar esse trio na carreira? Sim. Esses são os 3 patamares que eu preciso para ser realizado profissionalmente. E aí, como que vem o conhecimento? Não vem só de vamos dizer assim, de um conhecimento intelectual. Ele vem do autoconhecimento também. De eu começar a perceber quais são minhas forças favoráveis que vão ser recurso para eu caminhar, quais são as minhas forças que muitas vezes viram interferência, e com isso também trazer clareza para a habilidade. Muitos profissionais hoje estão insatisfeitos na sua vida profissional porque eles não reconhecem as suas habilidades ou estão em ramos que não potencializam essas habilidades. Porque é nosso, né? A habilidade é nossa, ela nasce com a gente. E a ação, a atitude era entrar em ação. Quando eu conecto esses 3, não tem como a minha vida profissional não ser de sucesso. Porque eu imagino assim, Laís, você tendo clareza sobre o ponto de partida e saber o lugar que se quer chegar, já é um caminho, já é um passo largo, né, que você dá nesse planejamento de carreira. Mas se você tem essa consciência que você precisa ter o ponto de partida e saber o lugar que você quer chegar, como que se atinge
o sucesso profissional? Se você já tem essa consciência, quais são os caminhos para que nós consigamos atingir o sucesso profissional? Ótimo, ótima pergunta. Muitas vezes a gente sabe onde eu quero ir e nesse percurso tem vários caminhos. Eu preciso criar plano de ação, determinar o que são, quais as ações eu preciso tomar para atingir aquele ponto que eu quero chegar. Vamos, um exemplo. Estou insatisfeito no meu emprego, hoje como CLT, e quero empreender no ramo de alimentício. A gente sabe onde eu estou, para onde eu vou. Mas esse percurso, muitas vezes, eu não consigo ter clareza. Por isso também é importante um profissional. Porque a gente mapeia mercado, a gente vai mapear quais são as habilidades, quais as ações dentro desse momento são estruturadas para você começar a caminhar. Mas uma dica que eu dou é você escrever no papel o que eu preciso fazer hoje, aonde eu estou, para dar um passo, mesmo que seja pequeno, em direção ao que eu quero. Muitas vezes é ver o mercado, é perceber como que as pessoas do meu mercado que eu quero atingir estão atuando. Laís, dentre as pessoas que você atende, quando você recebe essas pessoas que te procuram para ter um auxílio, para ter uma luz na carreira, qual que é a principal demanda delas? Dá para fazer uma média? Dá para fazer esse levantamento de qual é o principal anseio dessas pessoas ao procurar a ajuda de um coach? Hoje a principal demanda é a insatisfação profissional, né? São pessoas que não estão satisfeitas aonde elas estão e querem fazer essa transição, ou estão insatisfeitas porque não estão sabendo passar para um próximo nível. Então, são pessoas com questão de autoconfiança, né? A maior parte hoje que chega para mim são mulheres. A questão da autoconfiança, como se colocar no mercado, como pontuar, né, a autoafirmação, a questão da autoestima. Esses são os principais pontos que são afetados quando aquele cliente chega para mim. Laís, as pessoas, elas têm medo de agarrar as oportunidades que aparecem? Sim, o medo, outro dia eu estava até atendendo uma pessoa e aí eu perguntei assim, qual é o seu maior medo? E ela colocou para mim que era o medo do sucesso. E na verdade, Guilherme, é o medo do fracasso. A gente é muito cobrado desde a infância que errar é feio, que não pode errar, e que eu preciso fazer um negócio e tem que dar certo. E aí as pessoas têm medo. Elas formam numa carreira que muitas vezes elas não se identificam. E aí ela tem medo de mudar, ela tem medo de fracassar, ela tem medo de não dar certo de novo. E aí ela paralisa e fica no que a gente chama de zona de conforto. E você acredita, Laís, assim, que o medo é paralisante, mas que falta também, pelo menos para a maioria, um autocuidado? Tem um vídeo lá no seu Instagram que você bate muito nessa tecla do autocuidado. Falta isso? Sim. Pelo menos para a maioria, esse autocuidado? Sim. A gente vive numa sociedade que cobra uma produtividade muito intensa. Que profissional de sucesso é aquele que trabalha muito, que ganha muito, né? E que produtividade é desassociado com o autocuidado, com esse olhar interno. Quando, na verdade, você é produtivo quando você tem esse olhar, esse autocuidado. Foi o que aconteceu comigo. Eu, por muitas vezes, não me escutei e acabei adoecendo, porque o corpo fala. Então, o autocuidado é um dos pilares principais e é o que eu mais trabalho dentro de um processo de coaching, que faz parte do autoconhecimento. E o autocuidado, as pessoas, elas não podem ver o autocuidado como egoísmo. É algo extremamente importante, pensar na gente para que a gente consiga ter uma produtividade lá na frente, para que a gente consiga trabalhar de uma maneira feliz. Exatamente. Dizem, né, que sucesso profissional sem felicidade é o mesmo que fracasso, e é exatamente isso. Né? A gente precisa estar em equilíbrio. Nada que destoa muito, esses pilares, vai nos trazer produtividade de fato eficaz, vai trazer realização profissional. E por muito tempo, Guilherme,
Hoje, se a gente pegar as últimas pesquisas, elas comprovam que mais de 50% da população mundial é insatisfeito no trabalho. E a gente sabe que muito vem de uma interferência familiar, do mercado, e as pessoas pouco se escutam, pouco praticam esse autocuidado, esse olhar atento. Ô, Laís, você falou algumas perguntas atrás, né? Quando a gente fala, quando você tocou em sucesso, você acredita que as pessoas elas não estão preparadas para lidar com sucesso? Por isso que elas têm esse medo das oportunidades? Na verdade, as pessoas não estão preparadas para encarar o sucesso conforme elas querem. A gente cria uma padronização de sucesso. Cada um tem a sua forma de ter um sucesso profissional. Elas não estão preparadas para se escutar e entender qual é o sucesso delas. Elas entendem que o sucesso é o mesmo que o colega, que a mãe, e aí vai baseado no outro e pouco baseado nas suas questões, na sua essência. E como que se trabalha isso nas sessões com o coach? O processo de coach, como eu disse, ele é de 10 a 12, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o autoconhecimento, é onde a gente vai trabalhar isso. Quais são os seus valores principais, quais são suas habilidades, suas potencialidades. A gente valoriza isso, equilibra através de ferramentas para então depois traçar um plano estratégico. Assim, você consegue começar a se escutar, se olhar atentamente. Eu costumo dizer que a gente vive num mundo em que tem a gente aqui, a nossa essência aqui. E aqui nesse meio está passando um monte de coisas. O processo te junta com a sua essência e aí o turbilhão de coisas vai passando no lado. Então você começa a se escutar e entender o que é melhor para você. É um resgate, Laís, da essência? Dá para falar assim? Que o coach faz esse resgate? Sim, na verdade um resgate não, mas uma conexão. Eu não tenho que buscar, eu tenho que juntar com o que a sociedade me fez e com quem eu sou de verdade. Olá, para a gente encerrar, você, em mais um vídeo que você publicou lá no seu Instagram, gente, o Instagram da Laís é excelente, vale muito a pena seguir, porque ela deu uma dica em que muita gente fala que vai fazer, mas não faz, que é o planejamento da semana de trabalho. Por que é tão importante ter esse planejamento, Laís? Vamos lá, é importante para que você não perca nas ações, né? A gente tem 3 tipos de ações, que são as tarefas importantes, circunstanciais e urgentes. Quando eu não planejo, a tendência de eu fazer o que é urgente é muito maior. E aí o que é importante vai ficando para trás. Depois eu faço. Isso depois vai se gerar uma tarefa urgente, consequentemente aumenta a ansiedade, o estresse. Quando eu planejo a minha semana, eu sei para onde eu estou indo, quais as ações precisam de fato serem feitas. Né? Aquilo que é estratégico. Para eu não fazer algo que não vai me trazer tanto resultado. Focar no que precisa ser feito. Laís, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua presença aqui no canal, por você ter parado seus compromissos, por ter falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Guilherme, eu que agradeço, é muito bom a gente poder falar, né, e desmistificar também o que é o coach. Né? Ele vem sofrendo aí, ele ainda é muito novo, então poucas pessoas sabem de fato, e aí ele vai sendo agrupado, então a gente precisa de espaços como esse mesmo, para mostrar que não é motivacional, que é uma metodologia comprovada, que a gente não vem de mágica, né, e nem milagre. O que a gente faz é estratégia, usar estratégia de forma assertiva. Muito obrigada. Imagina, e o que você vai fazer agora, por favor, é deixar o seu Instagram para que as pessoas te sigam, para que as pessoas assistam as postagens que você faz lá. O espaço é seu. Muito obrigada. Quem tiver aí precisando de um auxílio na carreira, né, pode entrar em contato comigo.
pelo Laís Marques _coach, estou lá no Instagram. Todos os dias eu entrego dicas, informações, ferramentas. Sou uma pessoa totalmente aberta, né? Então, se quiser chegar lá, conversar, estou à disposição. Maravilha, Laís. Muito obrigado. E a você aí de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O contato que a Laís disse aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima semana. Um abraço e até lá.